Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos para mais uma aula, hoje de introdução ao hebraico bíblico, que é a aula de número 2, para avançarmos aqui nessa matéria. Ok? O nosso foco é a leitura do hebraico bíblico, né? Basicamente é isso, porque em tão pouco espaço é impossível a pessoa aprender uma língua completa, mas é uma língua antiga, primitiva, maravilhosa, né? E muito bom de se aprender. Ao contrário do que muita gente pensa que é uma coisa difícil do outro mundo, não é não, tá? Para nós em português então é mais fácil ainda, porque a aparência das letras, né, dos nomes das letras ajuda muito. Então a estrutura do hebraico é muito diferente do português, né? Às vezes a gente compara, né, aquelas regrinhas de português, aquelas outras coisas. Esqueça, né? A estrutura do hebraico é diferente. Alguma coisa a gente pode comparar, mas é muito pouco, né? Na verdade, o hebraico é uma outra realidade. Vamos lá? Então, lembrem-se que o texto hebraico é um texto consonantal, né? Ele é formado por consoantes, né? E não possui, né, os sinais diacríticos, não possuía vogais, tá? As vogais foram desenvolvidas depois, já na era cristã, né, pelos maçoretas. Essas vogais que hoje existem são sinais diacríticos inventados pelos maçoretas. Então nós chamamos de sinais maçoréticos também, tá? O nome correto é sinais diacríticos, né? Mas é conhecido como sinais maçoréticos, tá? Bom, haviam consoantes específicas que faziam uma função, né, de vogal, em alguns casos, né, que era chamada de mães da leitura, né, que auxiliava a leitura para conseguir ler esse texto consonantal, mas muito pouco, né? Os maçoretas então utilizaram a tradição oral, né, que já existia, e desenvolveram a partir dessas mães da leitura os sinais diacríticos para ficar parecido, né, os sons vocálicos parecidos com os sons que se utilizava oralmente, tá? E daí a língua teve um crescimento, né? Essa língua aqui teve pouca modificação, se a gente comparar com os outros idiomas, é muito pouco, né? Talvez por causa dessa dificuldade de leitura sem as vogais possa ter contribuído, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui as mães da leitura. São as letras principais do alfabeto hebraico, tá? As palavras, a base das palavras são formadas por essas 4 letras. Esse alfabeto tem 22 letras, 22 caracteres, tá? E você tem aí o Aleph, que substituía o A, não tem mais som de A. O Aleph pode assumir o som de qualquer uma das vogais, tá? A, B, A, E, I, O, U. Tá? Mas a consoante a Aleph não tem, não é só ela, tá? Não é só ela que não tem som, tá? Eu vou mostrar para vocês aí durante o curso como é que processa isso, tá? Mas ela funciona como o H do nossa língua, que existe a consoante, mas não tem som algum, tá? O outro é o Re, né, que tem som de R. A gente usa o H aí também por causa do Re em inglês, né? Fica house, hello, é mais ou menos esse som que é o som do Re, tá? Temos também o Yud, tá? O Yud, que é som de E e I, né? Que ele tinha, hoje tem som de I, tá? E depende da associação dos sinais diacríticos também. E por último o Vav. O Vav, ele é a letra V, né? O som de V, o som de W, o som de V, né, no português, tá? Que também assume os sons de O, U, isso ainda permanece, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática. Então essas 4 letras principais, né, dentre elas tem as letras do tetragrama, que em português muita gente chama de Jeová, que não tem nada a ver, porque não tem som de J em hebraico, tá? Na verdade começa com I, né, com Y no caso, tá? A palavra, e Y, Re,
o Vav e o Re de novo. Então, as 4 letras do tetragrama estão aqui nas mães da leitura, apesar que são essas 3, é porque o Re repete lá. Então, esse tetragrama, que não sabemos pronunciá-lo, não tem sinais diacríticos, porque os hebreus, né, os judeus, não se recusam a pronunciar essa palavra, e desde do início da era cristã, né, dificultando assim, né, a sua saber qual é a sua vocalização. Então, quando eles veem a palavra, né, o tetragrama, né, Iod, Re, Vav, Re, eles simplesmente dizem: bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, ou recitam outra oração como Shema Israel, ouça Israel, eu sou o Deus, o único Senhor, tal, aquelas orações fixas dos judeus. Quando eles veem essa palavra, eles fazem isso. E se precisar dar um nome, eles dão o nome de Eterno, né? De Eterno, outro nome de Deus também, mas o nome mais comum, né, para o tetragrama, eles dizem o Eterno e sou o Eterno aquilo, tá? Lá na frente eu explico isso melhor para vocês, porque é uma questão tradicional de lá, isso influi também na leitura nossa aqui. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês hoje as 11 primeiras letras, vou detalhar devagarinho para que todo mundo possa assimilar. Esse devagar é importante, tá? Essa repetição é importante para gravar as letras, tá? Aqui tem a metade do Aleph Bet. O que é o Aleph Bet? É o alfabeto hebraico, né? Nós usamos o termo alfabeto. Isso se refere a alfa, beta, Charles, delta, as letras do alfabeto grego, tá? Porque usamos os mesmos, né, os mesmos nomes alfabeto. Apesar que as letras são diferentes do alfabeto grego, porque nós utilizamos o sistema latino, né, latim, que era a língua dos romanos, tá? Então, o nosso ABC é alfabeto, por causa do alfa e beta do grego. Já o do hebraico é Aleph Bet. Eu explico isso para que vocês entendam por que o alfabeto hebraico é chamado de Aleph Bet, tá? Porque são as 2 primeiras letras do sistema, tá? Do total de 22, e nós vamos mostrar 11. A sequência em ordem, tá? A ordem da sequência desses caracteres no alfabeto é essa que eu apresento para vocês aí, com esses nomes. Prestem atenção que os nomes das letras lembra muito os nomes das nossas letras. Veja, o Aleph não tem som, né? É uma das mães da leitura, eu sublinhei eles em amarelo aqui para deixar bem destacado para vocês aqui, né? Que era utilizado. Nós não vamos usar elas para nada, é só a título de conhecimento para vocês, né? As mães da leitura eu estou falando, as letras vamos, né? Bom, o Aleph não tem som algum, a gente translitera, usa um apóstrofo no lugar, ou não usa nada, né? Mas nessa convencionado no material impresso de vocês é isso. Outra coisa importante, que não tem uma regra para transliteração. Então, cada um escreve lá na transliteração o que ele entendeu. Por quê? Transliterar é você pegar a pessoa falando uma palavra na língua dele e você tentar colocar os caracteres da sua língua no lugar, tá? Então, por aquele som você tenta transformar, tá? E eu me surpreendi muito quando comecei a estudar o hebraico, por conta dessa facilidade, né, da proximidade da nossa língua, né, do latim, do grego, do português por consequência, com o hebraico, né, que é muito diferente, por exemplo, do inglês. Uma pessoa, para começar a ler em inglês, para ele se desenvolver, ele leva meses, né, por mais aplicado que seja, porque muda muito os nomes, os sons, e muda tudo, né? E usam os mesmos caracteres, e a facilidade do hebraico é muito maior com caracteres diferentes, porque os nomes das letras, né, e os sons são muito parecidos com o nosso, né, salvo alguns que eles têm que nós não temos, né, o som gutural que sai do fundo da garganta que nós não temos, mas é parecido com o nosso na prática, e isso facilita bastante. Então, tem alguns professores que garantem que a pessoa, com 4 aulas de hebraico, ele já consegue ler algumas coisas
em hebraico, e é possível mesmo, tá? E apenas você sabendo os sons que se produz ali, o alfabeto é compacto, porque primeiro porque não tem vogais, né? E encontra os vocálicos complexos, aquelas coisas, não tem maiúsculo, minúsculo, não tem acentuação, né? A variação de tonalidade é só as que eu vou passar para vocês aqui, né? Eu vou passar daqui a pouquinho, né? A variação de tonalidade é só aquelas, não é aquele complexo como o português, que o português é uma das línguas mais difíceis, né? A mesma letra tem vários sons. Isso não acontece, né, no hebraico. Ele tem um padrão. Se ele é aquela forma ali, os sons é o mesmo até o fim. A mesma letra pode ter mais de um som, mas aí muda toda a estrutura dela, tá? Não é igual em português, que você lê a mesma letra tem dois sons, né? S tem som de Z em alguns lugares, né? E Z tem som de S em outra palavra. E aí você tem que saber que palavra, qual é a regra para aquela palavra, e etc, etc. Isso não acontece no hebraico também, tá? Bom, você tem dois tipos de caracteres no hebraico, isso é importante também, deixa eu frisar aqui com vocês, tá? Que são os quadráticos, que esses que vocês estão vendo aqui, eles são a forma impressa, né? A gente chama de forma impressa. E tem a forma cursiva, que é a forma escrita, né? Imagine se você fosse escrever esse Aleph aqui, desenhadinho, bonitinho desse jeito, você não ia conseguir no lápis, né? Então eu passo na próxima aula, que hoje eu vou ocupar com outras coisas, eu passo para vocês um alfabeto hebraico e a forma que você utilizaria para escrever, e dou uma pinceladinha sobre isso em outra aula, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês o Aleph Bet, né? Vou chamar de Aleph Bet. Lembrar vocês que ele é lido e escrito da direita para a esquerda, nunca da esquerda para a direita, tá? Então ele começa sempre do lado direito e vai para o lado esquerdo. Não é questão de certo ou errado, você está acostumado da esquerda para a direita, né? As nossas palavras latinas é daqui para lá. Então não é questão de erro ou certo ou errado, não. Se estiver errado, somos nós, porque esse idioma é muito mais antigo que o nosso. O nosso é da Idade Média, é muito recente, né? O português. Já o hebraico, não. Muitos rabinos afirmam que essa o alfabeto original, né? Que sofreu algumas modificações, mas é o alfabeto original que originou os outros, né? Que vem lá de Babel, lá de trás, né? Nós temos notícias deles de Moisés para cá, tá? Nós temos aí algumas informações de antes, tá? Como língua de Canaã, como a língua dos cananeus, mas que é o mesmo, né? O mesmo sistema, com poucas modificações. É claro que toda língua tem ali as suas alterações, o seu desenvolvimento, a sua evolução, tá? Então, vamos aos sons, né? E ao valor dos sons disso aí. Né? O Aleph não tem som, tá? Não tem som atribuído em português, correspondente ele não faz som nenhum, tá? E ele é utilizado como a gente usa o H, né? Para definir as palavras ali. Ele ganha um som quando vem com um sinal diacrítico junto, que eu vou explicar para vocês dali para frente, tá? A segunda letra é o Bet, tá? Bet, o som é de B. Essa letra é interessante porque algumas letras têm mais de um som, mas aí muda toda a estrutura. Por exemplo, Bet, ele tem som de B, mas se eu tirar essa bolinha, esse dagesh, ele chama dagesh, aqui de dentro ele vira V, ou Veit, tá? Então ele é Beit ou Veit, é a mesma letra com essa bolinha aqui. Uma outra observação, né, sobre essa letra, e algumas delas também têm esse padrão, que é essa sobrazinha aqui. Não, vocês vão ver aqui sobrando um pedacinho ali no rete para frente, vocês vão ver sobrando aqui no Dalet, né, sobrando aqui, apesar desse desenho fazer arredondado, mas ele sobra um pouquinho, tá? Então as letras são bem parecidas, então se eu ignorar essa sobra aqui, eu posso cometer uma falha grave. Isso aqui é o Beit, tá vendo? Se você olhar aqui embaixo, ó, do lado de cá, está o Kaf. O Kaf.
tá? O beit e o kaf são bem parecidos, a única diferença é essa sobrazinha que não está sobrando no outro lado, tá? Que no hebraico é chamado de kod, tá? Essa sobrazinha aqui, essa linhazinha que passa da outra é chamada de kod. A gente vai ver isso nas outras letras e não no escrito. Eu já estou falando ele para vocês porque algumas letras são bem próximas, né? O Dalet também tem outra bem próxima e por aí vai, tá? As letras são bem parecidas para facilitar até, né? Se você souber as diferenças, você já facilita o aprendizado, porque eu não preciso aprender a desenhar outra letra. Eu desenhando essa, eu já desenho aquela que é só eu encolher ali o code, tá? Tem um texto no Novo Testamento que cita esses codes aí, né? No hebraico, o texto fala de onde Cristo, né? Onde o Messias, onde Jesus fala. Jesus também é outro nome que a gente vai ver lá no hebraico, tá? A diferença, porque não tem som de J em hebraico, né? Eu explico na próxima, tá? Mas ele diz que não passará nenhum Yod e nem o Kod, tá? Não passará das palavras dele, tudo é de se cumprir, não vai passar nem o Yod nem o Kod. O Yod é a menor letra do alfabeto hebraico, ele está aqui na frente, nessa primeira etapa, é a letra mais importante e a menor, tá? A menor, ela até aqui, ela não está muito certinha, que ela é mais em cima, ela começa na parte de cima. Observa as letras aqui, para esse quadro, todas elas têm a mesma altura, então elas têm uma linha de topo e uma linha de base, ela é escrita dentro dessa aqui, ó. A única exceção aqui nesse quadro é o Yod, porque ele é em cima, tá? É no topo, é no mesmo alinhamento da parte de cima das outras letras. Quando você vai escrever ele vai aparecer em cima, não no meio nem embaixo, tá? Aqui, apesar que eu estou vendo que a outra letra está no mesmo alinhamento, mas com relação ao texto em português ela ficou um pouco baixo, mas o texto hebraico tem esse padrão. Tem alguns caracteres, tem só um que passa para cima da linha do topo e tem alguns que passa para baixo, para a linha de baixo. Nessas primeiras 11 aqui, nenhuma acontece isso. Todas são do mesmo tamanho, com exceção do Yod. O Yod é a menor letra e o Kod é aquele sobra lá, aquele pedacinho. O que ele estava dizendo lá? Que não passa nenhuma letra, né? Que não modifica, uma letra modifica a palavra. Se você, né, excluir ela, você fez uma besteira, porque vai mudar todo o sentido da coisa. E nem um Kod, que é aquele pontinho que sobra lá, não pode ser modificado, porque aquele Kod lá tem um significado muito grande, vocês já viram, né? De B ele vira K, muda, tá? Completamente. Então é por isso que aquele texto diz daquela forma, tá? Som de B, tá? Nessa forma aqui, com um daguete dentro, com uma bolinha dentro, som de B. O Gimel, outra coisa que eu não vou me ocupar agora, mas cada letra tem um significado, tá? Ela significa alguma coisa. Aleph é boi, Bet é casa, e o camelo o Gimel é camelo, que é Gamal, tá? Camelo. Então cada letra ela foi criada pensando num animal ou numa coisa ou em coisas, tá? Porque para os hebreus as coisas têm que ter significado e essas letras significam alguma coisa, tá? Para nós não faz sentido, porque não dá para fazer associação de Aleph com boi, não dá para fazer essa associação de Gimel com camelo e por aí vai, tá? Mas para eles tem. E se você ver, tá? ali também tem valores, mas eu falo disso depois, tá? Essa Gimel, né? A letra Gimel, que é essa, parece um Y de cabeça para baixo, tem 3 letras que tem um formato bem parecido com isso. Então cuidado na hora de fazer o Gimel, né? Na hora de desenhar ele, para não fazer ele errado, ele tem som de G. Importante que no hebraico você não vai ver o som de J, né? Essa palavra G que eu falei já está errado, que ele já é som de J, né? G, se eu escrever com J, você vai ler G, né? É G. Em hebraico o valor, o som dela, né, do Gimel vai ser sempre G, tá? Então não tem aquele som parecido, não precisa do U junto, como as regras do português, mas
vai ser sempre G. Não existe som de J em hebraico. Então sempre vai ser o som de G e nunca de G ou J, tá? Nunca vai ser G. Essa é a palavra, é a letra Gimel, tá? Então fica mais fácil a gente entender aqui, tá? Como no gato, por exemplo, né? G, gato, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você escreve Geraldo com som de J e escreve com G, tá? Então, se fosse hebraico, era Geraldo, tá? E por aí vai. Então, todo o sistema aí, né? Do hebraico leva isso em consideração. É G, tá? Então, pode ser Gá, Gé, Gui, Gogu, mas é G. O Dalet também tem o code, a sobrazinha aqui, tá? E o som dele é de D, tá? Eu vou detalhar os sons para vocês hoje, e essa repetição que eu vou fazer é importante, tá? E é bom vocês irem aprendendo a decorar eles aí e até a escrever. Depois eu passo para vocês o jeito de escrever. Vem depois o Vav. O Vav tem som de V, a gente representa na transliteração por W, tá? Mas o som dele é o som de V, né? Vav é vi, vovu, tá? Muito simples o som dele. O seguinte, veja que está na ordem, é nessa ordem aqui que vem. Se vocês olharem, né, na ordem correta, você pegar o Salmo 119 em sua Bíblia tiver a ordem, e vocês vão ver que está nessa ordem aí, tá? Depois vem o Zain. O Zain, ele faz um martelinho aqui, tá? Esse é a consoante, né? E tem som de Z, Zain, Z. Olha para trás lá para você ver, ó. Bet é B. Gimel é G, ó. Gimel, G, um G. Dalet é D. Tá vendo que é bem parecido? O Ré, ele tem som. Eu pulei o Ré? O Ré tem som de R, gente. E a gente coloca H aqui porque é o R, é o H de house, né? Quando você fala house, você não está falando com H, você está falando com R. House, tá? É um som parecido, é um R fraco. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O R é a letra mais complexa, mais difícil de aprender no hebraico, porque ela tem pelo menos 3 sons diferentes e pelo menos 4, né, formas de se colocar ela. E é muito próximo um do outro. Vocês estão vendo aqui o Ré, tá? O Ré é simples, como house, né? Como esse Ré, esse som Ré, house, né? É de um R simples, tá? Nós temos aqui do outro lado, ó, o Het. O Het, ele já tem um som de um R mais forte, vindo mais, né, mais do fundo da garganta, mais profundo, tá? Então é como se fosse 2 R's, né? Então você tem que rapar. Depois eu vou dar exemplo nas palavras e vocês vão ver que há uma diferença entre um R e o outro, né? E na transliteração o pessoal usa sempre H, tá? Eu prefiro o R porque fica parecido com o som, né? Ré, né? O Ré aqui, como ele é escrito com H aqui, então ficou parecido aqui, tá? Mas o som que importa lá é chamado de Ré. Ré, se eu escrever com R, vocês não vão ver a diferença, tá? O Zain, né, que é o Z, o Het, que é o R bem forte, né? Olha a consoante, olha a letra, tanto que elas são parecidas. A única diferença é essa falhazinha, esse buraquinho aqui na perninha de cá, tá? Então esse é um R mais brando, é o R normal, e esse é um R, 2 R's, né? Para reforçar aqui, R mesmo, tá? Ainda tem uma terceira que eu falo para vocês depois, na hora que chegar na letra. Depois vem o Tet. O Tet o som dele é de T. Também tem uma variação, eu mostro para vocês depois, tá? Tet, o som dele é de T, tá? Teti, totu, tá? O Iod, apesar de ser uma consoante, tem som de vogal, que é o som de I, tá? Que muitas vezes ele é dobrado, né? Quando aparece nos textos hebraicos, na escritura, em outros lugares, ele aparece com o Iod com um sinal maçorético do I aqui junto, tá? Depois dos sinais maçoréticos eu detalho isso para vocês. Para nós transliteramos como Y, porque é uma vogal, né, que é uma consoante, desculpem, e não uma vogal, tá bom?
menorzinho na parte de cima do alinhamento das letras, tá? Aqui o último é o Kaf. O Kaf também tem variação de sons com o Dagesh, tá? O Tets tem, o Bets tem também, mas eu explico isso depois para vocês, tá? O som dele é K, tá? K normal, né? Você não vai ter dificuldade de identificar essas, tá? A gente vai colocar eles nas palavras e vai ler junto com vocês. Importante agora é você saber que essa é a ordem deles, tá? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod e Kaf. São as 11 primeiras letras, tá? Ainda tem mais 11 que a gente vai ver em outra aula. Hoje eu vou me ocupar dessas aqui e vou detalhar mais para vocês aqui. Combinado? Então vamos lá. Ó, as vogais são formadas por sinais diacríticos, né? Os sinaizinhos que são colocados junto às consoantes, tá? Tem consoante sem vogal? Tem. Tem vogal sem consoante? Não tem, tá? Então esses sinaizinhos não vão aparecer sozinho no espaço, não. Sempre eles vão aparecer junto com a consoante, tá? Eu usei aqui, para mostrar para vocês as vogais, eu usei a letra Aleph. Por que eu usei a letra Aleph? Porque ela não tem som nenhum. Então, se eu tenho Aleph e eu tenho o sinal diacrítico, o som desse conjunto, dessa sílaba aqui, vai ser o som do sinal diacrítico somente, tá? Ou sinal massorético. O povo hoje chama mais de sinal massorético, mas quando a gente aprende de um jeito, depois é difícil a gente mudar, né? E é a mesma coisa, tá? Então, o Aleph, né? Veja que o A só tem duas variações. Não é igual no português que tem A nasalado, A circunflexo, A, né, um tiozinho. Não é nada. Aqui só tem algumas letras tem essas duas, outras nem tem, né? O I, por exemplo, não tem nenhuma variação. É I, pronto, acabou. Não tem mais o que discutir, tá? E o A, ele tem duas, né? Ele tem aqui o Kamet, tá? Esse é o Kamet, que parece uma boquinha com a língua para fora, parece uma linhazinha com uma bolinha embaixo, tá? Esse é o Kamet, tá? E isso vale A, um A mais acentuado, tá? Um A mais agudo, tá? E o Aleph com o Patá é só esse risquinho aqui, também tem som de A, tá? Então, Aleph mais A. O Aleph não tem som, então ele tem um som de A. Ok? Aleph mais Kamet, A, mais um A mais fechado. Numa sílaba só não dá para a gente diferenciar o som deles, mas numa palavra que aparece os dois, aí você consegue diferenciar. Uma vai ser dita mais forte do que a outra. E não sei se dá para chamar aqui, porque cada um, né, vocês vão ver uma infinidade de gente ensinando de todo jeito, mas não sei se vai dar aqui para a gente diferenciar, porque tônica da outra, porque tem palavra que aparece 2A acentuado e um sem acentuar, o outro só aparece 2 sem acento, que é o Patá ou o Kamet. Então, aquelas regras de português não é bom a gente ficar misturando elas aqui não, que vai complicar a sua vida. É melhor aprender a ler as palavras do jeito que elas estão sendo colocadas aqui, tá bom? Bom, depois vem o Segol, tá? O Segol, ele é 3 pontinhos embaixo do Aleph aqui, ó. Esse é o E. O de cá, o Tsere, é o E. Esse aqui, na verdade, é o Tsere, né? No seu material vai estar Sere, mas é Tsere, porque a letra que a gente lê, isso é uma letra só, é TS, ela vale TS, que é a mesma que foi utilizada no final aqui do Kametz, tá? Então esse TS é uma letra, né? Tsere, tá? Tsere e Segol, né? O nome já faz Segol, é E. Sere é E, tá? Patá é A. Kametz é A, tá? Depois o Hirik é I. O Rolen é O. E o Kibbutz é U. O Hirik é uma bolinha só embaixo da letra, ó. A, E, I. O Rolen é o único que aparece na parte de cima. Veja que os outros são todos embaixo. Aparece em cima e um pouquinho à esquerda, um pouquinho fora do alinhamento, um pouquinho depois da letra. Depois, mas na esquerda? Sim, é porque as letras em hebraico vêm do outro lado, né? Vem de lá para cá. Então, se eu estou escrevendo da direita para a esquerda, esse pontinho vai ser marcado após a letra I.
tá? Algumas ela aparece quase em cima, mas se ela estiver no meizinho da letra, aí muda, que eu vou mostrar para vocês. Aí muda em poucos casos, né? Tá? Mas o grosso modo é isso aqui, tá? O Rolen vale O e ele fica por cima da consoante um pouquinho para a esquerda. E o Kibbutz, que são 3 pontinhos descendo, é o último, tá? Você está descendo a montanha, o último, 3 pontinhos descendo, tá? Então esse lado aqui é as vogais normais, A, E, I, O, U. Esse lado aqui é as vogais um pouco diferente, né? Nós temos o A e o E. O A é o Kametz e o E é o Shegol, tá? Temos ainda o Sheva. O Sheva é esses 2 pontinhos aqui. Ele não é uma vogal, ele marca um lugar que é uma semivogal. Então, essa aqui ele não vai ter sentido nenhum, mas nessa sílaba aqui, né? Então eu tenho o Aleph, que não tem som, e o E. Como é que eu leio isso aqui? E. Só que eu tenho que ler E bem rápido, se tiver com Sheva junto. Porque o Sheva diz que eu tenho que ler essa vogal mais rápida, né? Essa sílaba mais rápida, tá? Então ele é chamado de semivogal. É só para mostrar para você o lugar que você tem que ler um pouco mais rápido, tá? Que varia de palavra para palavra e tudo, e etc, tá? Então quando for semivogal vem com Sheva junto, tá? Bom, ainda tem 2 sons que precisa ser feito, que é feito no hebraico, né? De um jeito incrível e diferente, porque usou uma das mães da leitura que já era usado basicamente como uma vogal antigamente, mas em outros casos, né? Nesse caso aqui é o Vav. O Vav, que é uma daquelas letras importantes lá que eu mostrei para vocês, que tem som de V, né? Se eu colocar uma bolinha em cima dele, no meio dele, que é diferente desse Rolen aqui, esse aqui é um Rolen Vav, né? Esse Rolen aqui é o Rolen do O. Esse Rolen em cima da palavra aqui, como se fosse acentuando nela, é um O fechado, O. Isso aqui é um O normal. Isso aqui é um O, tá? Rolen Vav, né? O Vav serve para dar esse tom de O. Ele não tem som de V aqui, só de O. Não tem som de V, só de O. Tá? Ele virou uma vogal aqui que vai ser juntado com a consoante que tiver junto com ele, tá? Então, se eu tenho lá um Beit e um Rolen Vav, né? Eu vou ler o que? Bo, tá? E não Bo, ok? Então, esse Rolen Vav é uma letra à parte, tá? Mesmo acontece com o Shurik. O Shurik é o U mais, né? O U circunflexo aqui, tá? E ele é feito dessa forma. Coloca-se um pontinho que não é exatamente o Dagesh, né? Ele tem outra serventia, ele transforma essa letra num U, tá? São só esses casos, né? Então o que eu tenho que olhar para os sinais massoréticos, e eu tenho que dizer para vocês que esses sinais aí lá em Israel é usado para ensinar para criança, né? Como é que ele vai ler o alfabeto deles, criancinha. Depois, né, criança ali com poucos meses de escola já não usa isso mais. Eles não utilizam essas marcações, tá? Pela formação da palavra, pela posição que está, e por conhecer essas palavras já, eles não utilizam isso. Vocês vão ver materiais escritos, vocês vão ver em sites, vocês vão ver nos comércios, vocês vão ver na vida em geral que eles não se utilizam desses sinais aí, tá? Mas vem escrito na Bíblia, por exemplo, para facilitar para outras pessoas. Os judeus têm um interesse muito grande que as pessoas conheçam a palavra de Deus e tudo, então vem com esses sinais massoréticos aqui também, tá? E a maioria dos sites e tudo coloca os sinais para facilitar, ok? Mas eles conseguem fazer isso normalmente sem essas marcações, viu? É porque eles utilizam a tradição oral que eles já têm, que eles já sabem como é que é aquela palavra, como é que vai pronunciar ela, e aí na hora de escrever é só escrever sem as vogais, e eles fazem isso normalmente, ok? Mas nós não, nós vamos estudar do jeito que está aqui, com os sinais, porque nós vamos ler nas nossas Bíblias com os sinais também, tá? Coloquei elas aqui juntas para repetir, tá?
Então essa letra é o Aleph, essa letra que vocês estão vendo é o Aleph quadrático impresso, tá? Não tem som, tá? Não tem som algum. Quando translitera aí nesse material e foi convencionado colocar um apóstrofe, apesar de que isso é uma coisa que se convenciona em cada material, né? Muita gente nem utiliza isso, cada um vai pensar de um jeito. Então o seu material é pensado com o que se convencionou para esse material aí, ok? Bom, o Aleph tem um valor numérico, aqui cabe outra explicação. Em hebraico nós não temos números, não temos algarismos alfanuméricos, não temos representação gráfica dos números. São as próprias letras que formam os números. O Aleph, o valor numérico dele é 1. Então eu quero escrever 1, eu escrevo Aleph, tá? Eu quero escrever 11, aí eu pego 10 e somo, né? Que é o Kaf, e somo, não sei se é o Yud, é o Kaf que vale 10, acho que é o Yud. É 10. Eu pego o Yud e junto com o Aleph, né, vira 11, que aí é o Yud mais o Aleph mais o Yud, colocado dali para cá, da direita para a esquerda, tá? Vai formando os números. Os números também são formados ao contrário, não tem zero, tá? Bom, então aqui o Aleph e o Patá, tá? O Aleph e o Patá. Aleph não tem som, o Patá vale A, então como é que eu leio isso aqui? A. Aqui eu tenho o Aleph e o Kametz, tá? O Kametz vale A também, né? O som de Kametz é o som de A. O Aleph não tem som, então essa sílaba aqui é A, um A mais acentuado, mais forte, tá? Depois vem o Segol, né? Primeiro o Segol, não, primeiro o Tsere, depois o Segol, ficou o contrário aqui, porque essa aqui é o E, esse aqui é o E, tá? Então, Aleph mais o Tsere é E, tá? O Aleph mais o Segol é E. Então, nós temos A, E, né? E, Quando eu aprendi o contrário, né? E foi colocado aqui dessa forma, e a mente da gente já gravou que é daquele jeito, tá? Em seguida vem um Hirik, que esse pontinho vale I, tá? Aleph não vale nada, não tem som algum, o I tem som de I, né? Esse Hirik tem som de I, então isso aqui é I. Veja que isso aqui forma uma sílaba, junta com outra sílaba, escrevendo daqui para cá, tá bom? Esse é o Rolen em cima, tá vendo? Isso tem som de O. E esse aqui, o último, Kibbutz, tá? Que tem som de U, tá? Então esse Kibbutz tem som de U. Então esse Aleph não tem som e esse Kibbutz tem som de U. E o último aqui marca semivogal. Isso vem geralmente junto com um desses aqui, tá? Mas ele pode vir sozinho também. E ele só está me dizendo que essa sílaba aqui tem que ser pronunciada mais rápida, tá? Ele é uma semivogal, então ele não tem som também, ok? Tá, então essa é a primeira letra, que vale 1. Segunda letra vale 2, o Beit, né? Ou Bet, ou Veit, Bet ou Veit, tá? Ele vale B, né? Quando ele tem o Dagesh dentro dele, esse pontinho aqui. Então, esse aqui vale B, Bet. O valor é 2, né? Então o som dele é Bet. Bet mais Patá, mais A, Ba. Então isso aqui, essa sílaba eu leio Ba. Essa sílaba eu leio Ba, um A mais acentuado, tá? Não dá para me diferenciar aqui, mas se fosse os dois juntos, seria Babá ou Babá, tá? Então um pouco mais rápido, tá? Esse Bet, né? O som de B, né? Junto com o E, que é o Tsere, tá? B, e esse Beit junto com o Segol, esse é o E acentuado é Segol, é Bé, então aqui é B, aqui é Bé, aqui é Bi, aqui é Bó e aqui é Bu, tá?
E esse aqui só me indica que eu tenho que falar essa sílaba B mais rápido. B, aqui eu já diria bait, né? Bait, e porque não tem vogal aqui, eu pronunciaria só o nome da consoante, ok? Então tem som de B. Se eu tirar o dagueche, ele vira V, aí seria vá, vá, vé, vé, né? V, vé, vi, vó, vu, vu, tá? Que é esse aqui, tá? Então seria som de V. O som de B e o som de V em hebraico é muito próximo, às vezes você não consegue nem ver, tá? E eles nem colocam esse dagueche aqui, eles usam sem o dagueche e pronuncia um ou outro, e normalmente eles se perdem, né? Então, se você vê uma pessoa falar Av, é pai. Se você vê ele falar Abba, é pai. Então, eles se confundem, esses dois aqui. É a mesma letra, tem o mesmo valor. O valor numérico é o mesmo do V e o B, tá? E esse dagueche foi só colocado para marcar isso, né? Que eles fazem isso sem marcar, tá? Terceira letra é o Gimel, que eu falei para vocês que vem de camelo, gamal, né? Gamalo. O valor dele é 3, né? O valor numérico dele é 3 e tem som de G, né? Lembra que não tem som de J, é sempre G, como em gato, tá? Em português a gente escreveria assim, ó, com U aqui, tá? E como lá não tem som de J, então tudo é G, tá? É G. Então, isso para as palavras que aparece esse G aqui, porque lá em Jerusalém, por exemplo, começa com Iod, com I, tá? Não tem nada a ver com, né, com J lá, porque não tem J, ok? Então aqui seria G, é o mesmo nome da letra, tá vendo? G, Gi, o Hirik aqui é som de I, Go, o Rolen aqui é som de O, Gu, que temos o Kibbutz aqui embaixo, ok? E aqui só para lembrar vocês que pode associar com um desses aqui ou não, e ele vai ser pronunciada essa sílaba um pouco mais rápida do que as demais. Bom, agora vemos a quarta letra, né, do Aleph Bet. Lembra? Aleph Bet é o alfabeto hebraico, eu repito sempre para vocês ir gravando aí, tá? Que é o Dalet. O Dalet tem aquela sobrazinha que eu falei para vocês. Se não tiver, vira outra letra, tem outra letra igualzinha ela, sem essa pontinha aqui, tá vendo? Só faz a curva aqui, ok? Então temos aqui o Da, um pouquinho mais forte, De, né? O D e o D primeiro, depois o De, depois o Di, ou Di, tá? Di, som correto lá em hebraico, Dó e Du, tá? E o Sheva aqui, que juntando com outras aqui faz com que ela seja semivogal e seja pronunciado um pouco mais rápido. O valor do Dalet é 4 e o som dele é de D, tá? Como em Code, né? Com o Code. O que é o Code? O Code é essa sobrazinha que sobra aqui nas letras, em algumas letras, só para relembrar, é a última vez que eu coloco o Code aqui, tá? Próxima letra é o Re. O Re que eu pulei lá. Ficou errado o valor ali. O Re vale 5, tá? O Re vale 5. Então, o Re, ele tem som de R, tá? E mais ou menos como o house, né? O R de house, porque em inglês você escreve com H, mas pronuncia house, tá? Então, o Re, tá? Tem valor de R. Então seria Ra, o Ra, assim, os dois, o mais forte e o mais fraco. Re, Ré, Ri, com Hirik, Ro, porque se fosse Ro, aí tem outra vogal, que eu vou mostrar para vocês depois. Ru, tá? Então, o Dalet, não, o Re, desculpem, tem som de H ou de R, tá? De um R mais fraco, mais brando, porque tem 3 sons de R aqui possíveis nas letras hebraicas, ok?
O VAV, esse sim vale 6, né? O Rê ficou errado o valor, tá? É 5, né? O VAV vale 6, né? O valor dele é 6, uma das letras mais importantes, e ele tem variações. É esse aqui que tem variações, tá? Mas são simples as variações, né? O VAV tem som de V, tá? Então seria naquele jeito que eu ensinei para vocês: vá, vê, vé, vi, vó, vu, tá? Então, os sons são esses, dessas sílabas. Então, essa sílaba é formada por VAV mais I, que vale vi. Essa sílaba é VAV mais E, né? Que é vé, ok? Som de V. Mas o VAV, ele assume outros sons. Olha, se eu colocar uma bolinha no meio dele aqui, dentro dele, ele vale U, tá? O U mais forte, um U mais acentuado, tá? Então, se eu quiser um som mais acentuado, eu vou usar o VAV, tá? E vou colocar dentro dele uma bolinha, ele vai substituir o kibutz, ok? Aí ele perde o som de V aqui nesse caso. Aqui é V mais a vogal embaixo. Aqui ele tem som só do U acentuado. Essa é a variação, tá? E se eu passar a bolinha para o lado de cima, no meio dela, veja que é diferente do rolling lá. Ali é V-O, vó, ali é vó, tá? E aqui é O, não tem som de V, é só O. Aí eu vou usar ele junto com outra, né? Se fosse um Dalet aqui, mais o VAV rolling, seria Do, tá? Não Dó. Fosse Dó, tinha que ser o Dalet mais o VAV com o rolling separado. Ok? Desse jeito aqui. Então aqui seria Do, né? E aqui, no caso aqui, o Dalet com essa bolinha, não teria o VAV, tá? Porque esse VAV aqui é usado só quando é acentuado aqui. Confere? Vamos à próxima. O Zain. O Zain parece um martelinho aí, tá? Também a mesma regra, o valor é 7, tem som de Z. E ele chama Zain. É muito fácil, Z, Zain, tá? Então é Zá, Zá, Z, Zé, Zi, Zó e Zu, tá? Então esse é o som que eu consigo extrair desse caractere, dessa consoante, tá? Que é uma consoante, ok? Aí vem o RET. O RET, a gente fala RET, RET, porque ele é um som de R, diferente do Rê. O Rê é como house, é um R simples. Esse aqui é um R turbinado. Eu coloquei dois R's ali, ó, porque ele chama RET. RET tem que arranhar na garganta, né? Ele é meio gutural, tá? Então olha lá na leitura, é Rá, Rá, Ré, Rê, Ri, Ró, Ru, tá? Tem que tremer um pouquinho na garganta, né? Diferente daquele outro Rê lá. Outra coisa diferente é que essa letra aqui, ela é fechada até em cima. O Rê, que é o primeiro som de R, essa é a letra mais difícil de pronunciar, porque tem três, né? Esse som de R é o mais difícil de pronunciar, porque tem 3 nuances e cada um é diferente do outro. Inclusive o outro eu só vou mostrar para vocês na outra aula, porque ele está na segunda metade dos outros 11 caracteres, tá? Então esse RET vale 8, tá? O valor numérico dele é 8 e tem um som mais ou menos parecido com 2 R's, mais ou menos, tá? Ele vem lá do fundo da garganta, nós não temos uma letra parecida, um som parecido para exemplificar, né? Mas na hora que coloca junto com as outras dá para sair normal, tá? Só falar sozinho assim é meio complicado, tá? Daí vem o TET, o valor dele, TET, né? O som, desculpe, T, o valor é 9, tá? O som do TET é T, tá? E juntando com as vogais, tá, teté, ti, to, tu, ti, tá? Tet, tá, ti, tá? Ti. Não tem muito ti que a gente fala, que o goiano fala, não. É ti, tá? Eu sou goiano, então
aparece, tá, esse T. Esse T também varia com o Dagesh, eu mostro para vocês noutra aula, tá? Eu ainda tenho uma coisa importante para mostrar para vocês ali. Chegamos no Yod, que vale 10, que é uma das letras mais importantes, um dos caracteres mais importantes do idioma, tá? Você vai ver isso muito lá no meio, lá. Fica parecendo que é complicado porque ele é diferente e tal. Não, ele tem a mesma função dos outros, só o desenho dele que é um pouquinho diferente. Inclusive, ele é só um risquinho quando você vai escrever ele, né? E aí eles enfeitar, colocando, tá? Mas ele é só um risquinho, tá? E o Vav é uma linha assim, completa, tá? Então esse I aqui, ele tem, o som dele é representado pelo Y, mas é IA, tá? IA, ele tem som, é o som de I, tá? IE, ou IE, tá? I, né? Aqui no caso ele não repete, né? Porque no hebraico não tem essa repetição, é I, tá? Nesse caso aqui, mas tem esse caso aqui, tá? Io, tá? Iu, isso, tá? Uma outra informação importante é que ele não desce até na base, ele é lá em cima, tá? Se tivesse outra letra aqui, seria o topo seria igual e a base seria cá embaixo e a vogal embaixo. Tá vendo que eu coloquei a vogal longe aqui para mostrar para vocês que ele é abaixo da base das outras letras aí, se ele tiver escrito junto com as outras, ok? E a última é o Kaf. O Kaf também tem dois sons, tá? Já vou mostrar ele para vocês. Ele tem som de K para começar, tá? Ele vale 20, né? Para começar o primeiro som, que é com Dagesh, é K, né? K, Ke, Ki, Ko, Ku, tá? Do mesmo jeito das outras, com uma leitura parecida com a das outras, é o K comum, né? Simples. O problema é quando eu tiro essa bolinha de dentro, tá? E aí ele vira Ha, tá? É CH do alemão, né? Tipo Bach, né? Aquele som do parece um pouco com R também, mas é outro som, é o som do CH alemão, tá? Então eu coloquei uma palavra aqui para vocês verem, tá? Usei a palavra sábio, que é Raham, tá? Então esse Ra aqui, ó, esse aqui é o R, tá? E um A, Ra, primeiro Ra. O outro é o CHA, o CH é o Kaf sem o Dagesh, tá? Então esse aqui, esse aqui é o M. O M ele sempre termina com a boca fechada no final. Então seria assim, ó, Raham, que é o sábio, tá? Raham, tá vendo que os dois Azinhos acentuados? Porque eu usei esse A aqui, ó, tá? Essa é a palavra. Uma outra coisa, uma outra curiosidade acontece em outras letras, tá? Me parece que são 5, né? São 5. Que no final da palavra ela muda de forma. Então esse Kaf, o desenho dele é esse, o valor é esse. Com Dagesh ou sem Dagesh não muda o valor, tá? E a forma final numa palavra é essa aqui, ó. Ele muda de forma no final da palavra, tá? Então, se ele aparece no início, no meio da palavra, ele tem esse formato. Se ele aparece no fim da palavra, tem esse formato aqui, ok? Tá? Esse é para o Kaf, tá? Veja que eu usei uma outra ali, ó, no final, e aquele ali também muda, que é o M, tá? Que é o Men. Eu vou mostrar para vocês na outra aula, que eu exemplifiquei essa palavra aqui só para vocês verem essa sílaba aqui do Kaf sem o Dagesh, sem essa bolinha no meio aqui, tá? Então só para vocês saberem que no final ele vai aparecer com esse formato aqui, com o mesmo som de K normal, ok? Então as letras terminam aqui, mas eu quero mostrar outra coisinha para vocês aqui, algumas palavras aqui, quase todas eu já mostrei as letras para vocês, tá? Mas tem alguns que eu não mostrei ainda, só para vocês verem ela como é que faz a transliteração, tá? Então, eu tenho Av ou Abba, né? Podia ser só Av, que seria pai também, tá? Ou Abba, desse jeito aqui. Olha lá, eu tenho lá o Aleph com o Patá. O Aleph com o Patá vale A. Veja que o hebraico eu escrevo daqui para cá
em português eu escrevo daqui para cá. Então eu vou fazendo letra por letra para ler, ó, ensinando vocês como fazer para ler, o hebraico, tá? Olha, Aleph com A, Beit, o Beit que a gente viu, foi a segunda letra que a gente viu. Beit tem uma bolinha lá, a letra, o som é B, tá? Mas nós temos um A aqui, ó, né? B e um A, BA. O Aleph não tem som algum se ele estiver sozinho, né? Então fica Aba, tá? Aba. Então isso aqui, esse som na terminação, mais ou menos igual ao H em algumas palavras que se utiliza o H no final, tal, é daquele modelo lá, tá? Algumas palavras tem que ter ele aqui, essa palavra é uma delas. Mas eu posso escrever só Av. Se eu colocasse o Aleph com patá e colocasse o Beit sem a bolinha aqui, aí não preciso de vogal, mas nada aqui não, é só o A e o V. Av também é pai, tá? Significa pai também, tá? Porque pai ou papai, né? Então mais ou menos isso, tá? E elas são muito próximas ao A do V no hebraico aí, tá? Então essa palavra aqui que eu escrevi e mostrei para vocês significa pai. Peguei a outra aqui, ó, a letra T, nós acabamos de ver ali, né? A letra Tet, né? Tet. Depois pegamos aqui um Vav com um Role. Lembra que eu falei para vocês que ele perde o som de V se ele tiver com a bolinha em cima dele. Ele vira O. Então, aqui nós temos o T, o Tet. Aqui temos o O e aqui temos o V, que é o Beit sem a bolinha no meio, tá? Então vira Tov. Tá vendo? Tov. Bom, você pode imaginar que, bom, eu preciso guardar isso tudo? Não, se você souber que som que faz aqui, aí você mesmo vai escrevendo e atribuindo os sons, você consegue ler qualquer coisa, né? No idioma. Tov, a palavra Tov significa bom, tá? Bom. Temos também aqui a palavra mão, ela é escrita assim, ó, Yad, tá? É um Iod, aqui, Iod, um Azinho bem acentuado e o D mudo. Tem muitas palavras com D mudo em hebraico, tá? Yad, tá? O D aparece discretamente, Yad, tá? Que significa mão. Olha esse, bem comum, ó. Davi, o rei Davi. Como é que escreve Davi em hebraico? Tá? Escreve, olha, o D, o Dalet, tá? O Azinho mais aberto, tá? O Vav, que vai fazer o V aqui, e o Hir, tá? Que vai fazer o Hir, que faz o I, tá? Então aqui o D com A vale dá, tá? O Vav com I, vi, e o D mudo no final, que essa palavra é com D mudo no final. David, que é o rei Davi, tá? Coloquei uma bem conhecida com as letras que vocês não conhecem ainda, era só para encher a paciência de vocês e ver como é que forma ele com letras escritas à mão. Veja que esses caracteres do meio aqui, ó, são aqueles impressos. Eu falei para vocês que ia mostrar como é que escrevia. Olha como é que eu escrevo o Aleph na mão. Eu faço uma linhazinha, puxo para lá, puxo para cá. O Beit, eu faço isso aqui e faço aquilo. O povo de Israel costuma fazer de cima para baixo, eu faço o contrário, mas isso é caligrafia. Caligrafia cada um tem a sua, então você tem que fazer do jeito que fica mais confortável para você. Veja que eu estou escrevendo ao contrário, daqui para ali, ó, tá? Que é o correto em hebraico, tá? Então você lê daqui para lá, por isso que alguns estão estranhando aí, né? Mas é porque é coisa nova. O último aqui também eu coloquei com a forma cursiva, escrita das palavras. Ó, eu tenho Iod, que é aquele mesmo Iod lá, mas esse aqui é o cursivo, né? Que o manual, falei para vocês que ele era só um risquinho em cima, né? Olha as letras. Coloquei uma letra que sobe para cima, é a única que sobe para cima, é o L, tá? Lamek, tá? Lamek, tá? Tem que dar uma raspada na garganta para falar ele, tá? Lamek, tá? Então, aqui é Israel, ó, o L, Lamek, tá aqui no final. Então tem aqui o Iod com I, ó, I. Essa letra aqui, o Shin, ele é Shin,
se a bolinha tiver de cá. Se tiver de cá é sim, tá? Então é is. Se fosse a bolinha de cá era ish. Então é is, tá? Esse is tem que ser meio rápido, porque veja aqui, ó, Sheva, tá fazendo eu ler isso aqui mais rápido. Então is, aí já vem pro R aqui, ó, R, tá? A, aqui o Dalet não tem, o Aleph não tem nenhum som, é só o som do E. Is, Ra, E, o L. Israel. Israel. Esse R aqui não é aquele R do Re, não. Tá? Eu vou ensinar ele para vocês na próxima aula. É o Re. Re, Ra, Re, Ri, Ró, Rua. Entenderam? Não é Ra, Re, Ri, Ró, Ru, igual a gente viu, tá? Esse de Israel aqui é o Re, tá? Então é Israel. Israel. Ok? Vamos terminar por hoje. Espero que tenha sido produtivo aí. Anotem, escrevam, aprendam, decore aí. Isso vai te ajudar muito. Eu mesmo gosto muito de estudar essa língua, né? Maravilhoso que Deus deixou para nós aí nos idiomas originais. E esse aí é bem primitivo mesmo e bem interessante e fascinante. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.